Oi, gente, nós estamos começando hoje mais um Podpets, o podcast do Brechó Pets. E hoje, gente, eu acho que é uma novidade, né? Porque eu tenho certeza que muita gente vai ficar surpreso com o que eu vou falar hoje. Hoje eu tô aqui com o Gabriel, que tem a primeira ambulância veterinária completíssima aqui em Ribeirão, a serviço não só do pessoal de Ribeirão, mas como toda a região, né, Gabriel? E hoje a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais. Gabriel, muito obrigada por você por estar a sua presença aqui no nosso podcast. E eu vou começar a pergunta que eu sempre começo, que é: de onde surgiu a ideia de você ter essa ambulância? Para ser sincera, eu vou até comentar um negócio aqui, era um sonho que o pessoal do Brechó Pets tinha de fazer essa ambulância, mas graças a Deus você já realizou esse sonho, então agora a gente já tem você para completar essa coisa que a gente sempre imaginou. Como é que surgiu, Gabriel? Bom, pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite, por poder trazer um pouquinho do que é a nossa rotina, o nosso trabalho, o que é uma ambulância veterinária, que é algo que a gente não tinha ninguém em Ribeirão que faz do jeito que a gente faz, de fazer um atendimento a domicílio, de fazer toda a parte de rotina de uma ambulância mesmo, da forma que nós fazemos. Então, quando que eu tive essa ideia? Na rotina, eu sou intensivista, sou médico veterinário, trabalho com terapia intensiva, que é internação, UTI, e na rotina a gente percebeu muitas vezes que a gente tinha pacientes críticos que precisavam vir para a UTI, ou em locais que não tinham uma UTI, precisavam ir para uma UTI. E a gente não tinha empresas em Ribeirão que faziam esse transporte. Então, muitas vezes, os tutores ou o tutor ou o próprio veterinário acabava se arriscando, transportando o animal no próprio carro, às vezes no oxigênio, entubado, correndo o risco desse paciente vir a óbito, porque não estava num ambiente estruturado. Então, eu vi a demanda, a necessidade, porque muitos pacientes, às vezes, acabavam evoluindo para óbito, acabavam morrendo, porque não tinha uma ambulância para fazer esse transporte. Ele precisava de uma ventilação mecânica numa UTI, só que não tinha como levar esse paciente do ponto A para o ponto B, onde tinha uma UTI. Então, foi daí que surgiu a ideia, o interesse de montar algo desse tipo, e aí a gente foi procurar know-how fora de Ribeirão, foi procurar em lugares que funcionam, para conseguir trazer um serviço para cá, e hoje, nesses 5 meses de Move On, eu posso te falar que a Move On é um sucesso, que a gente tem uma demanda muito legal e conseguiu fazer a diferença na vida de muitos animais. Isso que você está falando é muito importante, porque, por exemplo, a melhor maneira da gente entender a sua ambulância é comparando com a ambulância normal. No caso, por exemplo, alguns animais que têm trauma, independente dos que precisam dos aparelhos que ela tem, mas no caso de trauma, a gente fala que quando a pessoa sofre ou um acidente mesmo, ou um atropelamento, não pode mexer, porque é a mesma coisa do animal, né? Porque o animal também corre o risco de pegar, vamos pegar, botar dentro do carro, vai tudo balançando, e aí, em vez de melhorar, piora o quadro dele. Não é isso? Mais ou menos. Não seria a mesma coisa? Com certeza. Principalmente que a gente tem traumas em região cervical, que é no pescoço, onde muitas vezes a gente precisa imobilizar esse animal. Porque a chance de você piorar uma lesão é muito grande. E aí a gente entra no fator cão e gato agressivo. O animal tem um medo. E ele se torna agressivo. Então, a manipulação daquele animal politraumatizado, além de você tentar movimentar ele com dor, após um trauma, podendo piorar aquela lesão, você corre o risco de você ser mordido, de você ser atacado, entendeu? E se não é um animal que é seu e você não tem histórico de vacinação desse paciente, você tem risco de se infectar com alguma zoonose. A gente tem a raiva, que é uma zoonose que não tem cura. Aí vai ter que fazer todo o tratamento. Então tem que fazer aquele pós-exposição de vacina de raiva, até soro tem que tomar por conta do risco que corre com o animal. Então, por isso que é importante ter alguém especializado fazendo esse atendimento. Principalmente por contenção química. Às vezes a gente chega no local onde a gente tem um animal atropelado, e ele tá bravo, agressivo, e como que você vai retirar esse paciente? A primeira coisa é sedar esse paciente, fazer a contenção química. Você faz uma injeção com fármacos para esse paciente ficar imobilizado quimicamente. Para você, antes de qualquer coisa, o socorrista, ele tem que prezar pela sua segurança e a segurança da sua equipe. Por quê? Não adianta nada o socorrista se machucar e não conseguir ajudar quem ele precisa ajudar. Então ele precisa, primeiramente, se proteger
ver a proteção do local para conseguir ajudar a vítima. Não adianta nada ser afobado, chegar, ser ansioso e você não controlar a cena antes de prestar o socorro para aquele animal. Porque às vezes você pode estar numa rodovia, que o limite é 90, 70, 100 km por hora. O risco de um problema, de um atropelamento é muito grande. Então você precisa ter esse bom senso, esse preparo e treinamento, porque lidar com situações de estresse numa zona quente, que a gente fala, que é a zona onde aconteceu o trauma, é muito perigoso. Então é preciso experiência e expertise para saber o que está fazendo, porque o risco de você ter um problema maior do que aquele que você está enfrentando é grande. E o que precisa, o que você tem nessa ambulância, assim, é como disse, você falou que ela é bem completa, então, só para você dar mais ou menos uma ideia pra gente do que a gente encontra dentro dela. Bom, a gente primeiro precisa saber que a gente tem alguns tipos de ambulância, tipo A, B, D, C e D. O tipo A é a simples remoção, que é aquela ambulância que não tem suporte nenhum, não tem nem oxigênio, é só pente para transporte de pacientes que estão relativamente bem. O tipo B é aquela ambulância onde onde você tem um oxigênio, é a unidade básica do SAMU, o tipo certo. B. Não é a USA, que é a unidade de suporte avançado, é a unidade de suporte básico, onde a gente tem um oxigênio, você tem um condutor e um enfermeiro preparado ali, que às vezes tem um oxímetro, tem um aparelho de pressão, um monitor, e um desfibrilador. Isso é uma unidade de suporte básico. Aí a gente tem a C, que é a unidade de resgate, que é o do Corpo de Bombeiros, por exemplo, onde você tem toda uma estrutura, ela é preparada, e essa unidade ela pode se tornar uma unidade do tipo D, USA, que é uma unidade de suporte avançado com um médico. A unidade de suporte avançado nada mais é do que uma ambulância preparada com equipamentos e tem a presença de um médico no local. O médico tem que estar compondo essa unidade de suporte avançado, senão ela não é considerada uma unidade de suporte avançado. O que nós temos hoje de equipamentos na nossa ambulância? Nós temos monitor multiparamétrico para ver eletrocardiograma, saturação, pressão arterial não invasiva, capnografia, que é um parâmetro importante e obrigatório quando você tem um paciente na ventilação mecânica, você precisa ter essa capnografia. A gente tem bombas de infusão, tanto de seringa quanto de equipo, que é onde a gente consegue dosar a quantidade exata de soro ou fármacos que a gente quer que vai naquele animal num período de tempo específico. Então, você precisa ter essas bombas, porque não é só abrir a pinça do soro e deixar descer aquele fármaco. Não, eu preciso que seja na quantidade que eu quero, no tempo que eu quero e na velocidade que eu quero. Porque se não for assim, eu posso causar complicações nesse paciente. Por isso que é importante a gente ter essa noção e esse cuidado. Nós temos também ventilador mecânico na ambulância, que é um aparelho que respira pelo animal, onde o animal que tem dificuldade respiratória não consegue respirar, a gente tem esse equipamento que ventila por ele. Funciona no lugar do pulmão dele, ele vai atuar. Nós temos também cilindros de oxigênio, temos um cilindro grande de 15 litros e 2 cilindros pequenos de 5 litros. Temos também um endoscópio veterinário, onde a gente consegue fazer até uma laringoscopia. O que é isso? A gente entra com uma câmera dentro da boca ou para ver se o tubo endotraqueal está colocado no local certo, se tem alguma alteração ali, se tem alguma massa, um tumor que pode estar atrapalhando ali. Então a gente tem isso dentro da ambulância também. Então nós temos hoje uma UTI veterinária móvel completa, com tudo o que precisa para ser feito. E se você, por exemplo, se for necessário, você está resgatando ou se não você está levando para algum lugar, ele sofreu alguma coisa, você tem como... Então, a sua ambulância tem como fazer assim alguma... Não digo uma cirurgia, mas pode fazer algumas... eu perdi o nome, assim... Procedimentos menos invasivos. Algum procedimento. Fazer. Por exemplo, se a gente tem um paciente com uma hemorragia ativa, externa, onde a gente está vendo que tem essa hemorragia. Certo. Eu tenho materiais esterilizados para tentar estancar de forma prévia, para ser algo provisório, para eu ter tempo de chegar no hospital e submeter esse paciente ao procedimento cirúrgico para corrigir aquela hemorragia.
Então, assim, a gente tem como ganhar. O objetivo da ambulância é estabilizar o paciente, conseguir tratar aquela situação, deixando ele diminuindo o risco de óbito e deixar ele o mais estável possível para transportar ele para o hospital. A ambulância ela é utilizada no ambiente pré-hospitalar ou interhospitalar. Pré-hospitalar, que é o trauma que acontece, a consulta, às vezes, que a gente faz um atendimento de animal convulsionando em casa, é uma consulta de rotina que, às vezes, a gente descobre que aquilo ali não é algo tão simples, que precisa ser encaminhado para uma internação, aquele paciente que você olha e fala, não, ele tá bem, mas aí você coloca, afere uma saturação, vê que ele tá com uma saturação ruim, precisa de oxigênio. Então, a ambulância ela é usada nesses trajetos. Então, a gente consegue fazer procedimentos minimamente invasivos, mas visando o quê? Preparar esse paciente para chegar no hospital. Tá? Teve animais que a gente conseguiu sedar, era uma região de fazenda, para tirar, por exemplo, larva de míase, que estava com uma ferida com larva. Esse animal eu não precisei transportar ele para a clínica, eu consegui fazer o atendimento ali, estabilizei ele, sedei ele com a segurança de uma ambulância, de uma UTI móvel, consegui limpar essa ferida, fiz o curativo e deixei ele depois lá, e ele ficou lá, não precisou ser internado. Então a gente consegue fazer sim procedimentos minimamente invasivos, com segurança, mas sempre visando ou otimizar o tempo de resposta para o animal, ou para estabilizar ele para chegar no ambiente hospitalar, para onde ele consegue fazer o procedimento definitivo. E quais são os resgates mais comuns que vocês pegam? Olha, foi bem variado, tá? Nesses 5 meses aí que a gente tem a empresa, nós tivemos animais convulsionando, que foi uma casuística grande, animais epilépticos que têm crise convulsiva em casa. Teve uma que ficou quase 1 hora convulsionando antes deles conseguirem ligar para a gente chegou, estabilizou. Foi uma paciente que teve um desfecho legal, ela foi para a clínica, foi internada e foi para casa depois, estabilizou. Pacientes com trauma, a gente pega bastante trauma, tá? Tanto pacientes que foram atropelados e o tutor ligou pra gente, quanto casos onde a gente estava passando no local e o cachorro tinha acabado de ser atropelado. Então a gente teve bastante disso. Só que o nosso cargo-chefe hoje está sendo o transporte interhospitalar. Aqueles pacientes que estão numa internação semi-intensiva, no oxigênio, por exemplo. Só que aquele local onde aquele paciente estava não tem mais a estrutura que esse paciente precisa. Ele precisa de uma UTI. E aí a gente faz o transporte para a UTI, que na maioria das vezes... Porque é bem mais seguro, né? Para ele não ter nenhum problema. E é sempre visando o bem-estar do paciente, visando a cura desse paciente. Então, aquele paciente que tem indicação de uma ventilação mecânica e não tem naquele local, ele precisa ir para um lugar que tem. Então, tem vezes que a gente chega no local... Antes de fazer o transporte, eu afiro os parâmetros do paciente e eu vejo que aquele paciente está precisando ser entubado para ir para internação, para UTI que tem a ventilação mecânica. Então, a gente já conversa com os tutores, falo da gravidade, porque uma coisa é um animal entubado no ambiente de UTI, onde ele não tem estímulo externo. O que seria estímulo externo? A ambulância balança, freia, pula, passa em buraco. Por mais cuidado que o condutor tenha, o ambiente de ambulância tem muito estímulo. Então, a sedação, que normalmente eu uso uma dose dentro da UTI, que o animal está quietinho, no silêncio, às vezes numa luz mais baixa. Na ambulância eu não tenho isso. Então, eu tenho que pesar a mão, às vezes, numa sedação. Então, às vezes, a gente chega no local, tô com a dose de sedação lá em cima. Na hora que eu chego no local, eu tenho que baixar correndo, porque o animal deprime, porque já parou o estímulo. Então, ele deprime muito, ele anestesia mais. Então, eu preciso ter esse jogo de cintura. Então, os transportes interhospitalares estão sendo hoje o cargo-chefe da empresa. Porque é uma demanda muito reprimida que a gente tinha aqui. Então, não tinha quem fazia isso. Fizemos transportes de São Carlos para São Paulo, de Uberaba para São Paulo, transporte de 5 horas e meia. Você não faz só Ribeirão, você faz faço Ribeirão, região e se precisar, vou para outro estado. E vou fora. Também. Isso é bom. A gente faz tudo. Então, assim, tive transporte de 5 horas e meia, que foi de Uberaba para São Paulo, um transporte longo, 5 horas e meia em cima daquele paciente dentro de uma ambulância. Olha, Uberaba para São Paulo é longinho. A gente nesse dia saiu de Ribeirão 3 horas da tarde e chegamos em Ribeirão no outro dia 5 horas da manhã.
Foram 14 horas de estrada aí. E aqui, inclusive, deve ter muita demanda. Primeiro porque a gente tem Jaboticabal, que é um centro muito importante também na parte de veterinária, né? Que ele é digamos assim, que ele é um centro muito importante nessa parte. Então deve ter animais também que vão para lá. Tem muito, o caso de São Paulo, que ainda, infelizmente, Ribeirão não tem todos os equipamentos que precisam. Então deve ter muita demanda que vai para São Paulo. Então realmente essa troca de lugar para lugar deve ser bem interessante. O que a gente teve, assim, por exemplo, de São Paulo, animais que eu transportei para fazer hemodiálise lá, que a gente não tem uma aqui, hemodiálise avançada em Ribeirão, igual tem em São Paulo. Pacientes que precisavam fazer ressonância magnética quando a única que tinha em Ribeirão estava quebrada. Então não estava funcionando, aí precisou ou ir para Campinas ou ir para São Paulo, fazer o exame e voltar para Ribeirão. Mas na parte de UTI, de internação, nós temos hospitais excelentes em Ribeirão, que fazem um ótimo trabalho. E hoje aumentou bastante, né, Gabriel? Hoje a gente vê que tem bastante lugares já com hospitais próprios, hoje né? a gente tem em Ribeirão, se for contar de leito de UTI, todos os hospitais que a gente tem em Ribeirão, a gente tem, se eu não me engano, 7 leitos de UTI. Então, isso é bom. Então, assim, não é muito, mas pela casuística... Pelo que não tinha, né? Pela casuística, atende muito bem em Ribeirão. Porque não é sempre que esses leitos estão ocupados. A gente, na rotina que a gente acompanha, a maioria dos lugares tem um leito só. Aí tem um lugar que tem mais leito. Mas então, na rotina que a gente tem, a gente vê que às vezes tem leito vazio. Então, tá dando conta. O problema realmente é o custo, que uma UTI não é barato, entendeu? Que tem não é barato pra ninguém, né? Não é barato. Ó, pra você ter uma ideia, uma UTI humana pode variar de 8 a 15 mil reais por dia, aí chegando a 20, 30 mil reais por dia num sírio-libanês da vida. Você põe um paciente que tá numa ECMO, que é a circulação extracorpórea, que é quando tem uma máquina fazendo a circulação pra você, que vai custar, o céu é infinito. Então, realmente vai custar mais caro. Só que hoje a gente tem tido a humanização dos animais, onde os pets estão virando filhos. O pessoal realmente deixa de ter filho para ter um cão e um gato e trata esse animal como se fosse o filho. Então, dando um jeito de conseguir pagar para visar o melhor para aquele animal. E hoje, inclusive, a própria medicina veterinária tá igualzinho à medicina humana. Tudo que a gente jamais imaginava ter, porque antes, como a gente sempre fala aqui, o animal ficava no quintal, a gente não sabia. Então hoje não. Hoje a gente tem endócrino, tem oncologista, tem oftalmologista, tem tudo quanto é ista para poder o tratar. Então, realmente, o que a medicina humana tá evoluindo, a medicina veterinária, eu acho que até eu estava conversando com a Larissa da Fisiopet, até a fisioterapia veterinária está ainda na frente da medicina, da fisioterapia nossa, porque ela já usa célula-tronco, um monte de coisa que já está liberado numa e ainda não está liberado na outra. Então, realmente... é o caminho, né? E me fala uma coisa, Gabriel, como é que é formada a equipe? Porque você falou que precisa de um profissional, que já é você que é formado. Normalmente, as nossas equipes são um intensivista, que é o médico veterinário, que fica com o paciente o tempo inteiro atrás com ele. Que no caso é você. Que no caso sou eu. E o condutor da ambulância, que também é enfermeiro veterinário. O condutor da ambulância, é importante frisar que ele precisa ter um curso de condução de veículos de emergência, que é um curso específico do Detran, para ele conseguir dirigir a ambulância. Existem alguns requisitos a serem seguidos para você fazer esse curso. Tanto é que atualmente um dos meus condutores é um motorista do SAMU. Então, ele tem a experiência já bem experiente da parte humana, então eu aprendi muita coisa com ele da parte do atendimento pré-hospitalar de humanos, ele conseguiu trazer muita coisa pra gente, que ajudou bastante na rotina. E quando nós temos transportes longos, com mais de 2 horas, eu coloco uma terceira pessoa na equipe. Ou mais um veterinário, ou mais um enfermeiro veterinário. Tá? Para dar um suporte, Para ter um suporte a mais e a ambulância não ter que parar. Para nós conseguirmos fazer sempre em 2 o que tem que ser feito atrás sem precisar parar a ambulância. Por exemplo, com uma viagem longa como você fez, tem que ter pelo menos mais Pelo menos uma pessoa. Então, a de São Paulo, todas que eu fiz para São Paulo, todas eu coloquei mais uma pessoa. No final de semana, a gente fez uma de Bauru para Ribeirão, que foi 2 horas e 40, 2 horas e 50. Coloquei uma terceira pessoa também dentro da ambulância. Então, quando a gente tem esses transportes mais longos, onde o risco de intercorrência
é maior, eu coloco sempre mais uma pessoa na equipe. Inclusive também no caso de à noite, né? Sim, Como à você noite. precisar sair. Porque vocês são 24 horas, Nós somos não são? 24 horas. Às vezes, por exemplo, de São Paulo, de Uberaba para São Paulo, a segunda pessoa que eu coloquei, eu optei por colocar um enfermeiro que também é condutor. Então, no meio do caminho, eles trocaram de posição por conta do cansaço. Porque um já estava dirigindo às 6 horas, umas 6, 7 horas, e aí a gente trocou. Ele veio para trás para me ajudar e o outro foi dirigindo no lugar dele. Então a gente tem que pensar nessa logística também, porque não é um transporte fácil, não é uma situação fácil, balança muito, é fadigante, a gente fica fadigado. E não adianta também você querer fazer correndo, Deus me livre, acontece alguma coisa e o barato sai caro, Às vezes, né? por Exatamente. exemplo, teve um paciente que eu transportei que eu tive que falar para o condutor, vai a 70 km por hora porque eu vou precisar fazer uma tórax-centésio. O que é isso? Eu entrar com uma agulha no tórax desse animal para drenar o tórax dele que estava com uma ruptura alveolar. O pulmão dele teve um extravasamento de ar para dentro da cavidade torácica que a gente precisa tirar esse ar que drenou. Tem que drenar esse ar. Por quê? Porque começa a descompensar a pressão, saturação começa a cair, começa a ter vários problemas com ele. Então, o condutor tem que estabilizar a ambulância o máximo que ele conseguir para eu conseguir entrar no tórax desse animal. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu andei uma vez só numa ambulância, espero nunca mais andar de novo. Eu não, graças a Deus eu não era paciente, mas eu estava acompanhando. Eu vou falar um negócio para você. Eu nunca pulei tanto na minha vida, mas olha, nem em parque de diversão. Não, eu pulei muito. tanto que nem eu pulei nela. Então, e assim, tem a questão, desculpa te é que o paciente fica preso, né? Mas você, vou falar uma coisa para você, sair tortinha. Não, não é fácil, não. Pula muito, balança muito e não tem jeito. E a gente tem as estradas no Brasilzão nosso aí. Ainda bem que São Paulo é uma maravilha. É, mas Minas, na hora que você passa a ponte ali de Uberaba, indo pra Uberaba, aquela estradinha ali, nossa difícil, senhora. Pula demais. E assim, o eu tava dentro de Ribeirão, então você já imaginou, se eu já pulei dentro de Ribeirão. Sim, então assim, e sem contar o mal-estar, que não é pra qualquer um, tem que ter estômago. Porque eu que já tô acostumado, às vezes passo mal, eu fico meio enjoado, tem um labirinto dentro da ambulância pra tomar, se caso começar a querer dar vertigem. Porque balança, não tem como. E tem um lugar ali que é na frente da maca, tem um banco. Quando ele tá de costa pro motorista, se você senta ali, é o lugar que mais balança da ambulância. Ali passa mal. Ali passa muito mal. Então, assim, se não tiver estômago, não tiver acostumado, e não tiver um bom motorista também, né? Passa mal. Por mais cuidadoso que o motorista seja, é trânsito. Então, a gente tem veículos que fecham a ambulância, tem o pessoal que não sai da frente, que não dá passagem. É difícil. E lembrando, não dá passagem para uma ambulância que esteja com sirene ligada, é multa gravíssima, 7 pontos na carteira. Exatamente. E o duro que tem pessoa que não dá para ninguém, né? Só que a gente anota a placa e passa para a polícia. E essa pessoa é multada. Por quê? Prontuário médico tem poder de fé pública. Se um médico veterinário ou um médico humano assina esse prontuário e coloca que a pessoa não deu licença, não saiu da frente, e não era por motivos de ter outro carro na frente, porque o cara realmente não quis sair da frente, tem fé pública e essa pessoa pode ser multada. Olha que legal, não sabia disso não. Essa pessoa pode ser multada. E me fala qual é a frequência dos atendimentos, Gabriel? Varia. Tem dia que a gente tem 3, 4, 5 atendimentos num dia e tem dia que não tem nada. É igual, por exemplo, no SAMU mesmo. O SAMU, verdade. O meu condutor hoje que tá na empresa, ele fez plantão ontem. Ele falou pra mim, não tive nada ontem, dormi a noite inteira, fiquei de boa, não teve nada. Então, assim, tem dia que é caótico, tem dia que eu não paro, igual o dia que a gente foi conversar no restaurante, que eu saí de lá, fui atender aquele gato e logo em seguida eu tive um outro atendimento de um outro gato. Então, assim, fui chegar na base quase 10 horas da noite. Então, a gente tem dias que são meio corridos, né? São corridos. E assim, tem, por exemplo, você atende mais cães, mais cão ou mais gato, ou é quase pau a pau? Não, a maioria é cachorro, a maioria é cão. Só que recentemente a quantidade de gatos aumentou. É verdade. Aumentou. Por quê? Tem-se um medo do gato ser arisco, fugir, só que a gente tem uma forma de transportar gatos dentro da ambulância. O cachorro a gente coloca na maca, estabiliza ele ali, coloca o cinto pra travar ele. O gato, tem gato que já tá acordadão, que não tá tão sedado ali, que não tá morto. E o gato é estressado, porque o cachorro, por mais estressado que for, ele pode morder, não vou falar que não, mas o gato, ele realmente... Ele pula, o gato é ágil. Ele é ágil.
Então a gente tem uma caixa adaptada, onde ela abre tanto por cima quanto pela frente aqui, que eu consigo mexer. E a gente coloca o felino ali dentro. Então eu consigo transportar esse gato de uma forma segura, que eu tenha visão dele e ele fica mais tranquilo, porque eu coloco o Relax My Cat durante o transporte de Relax gatos. My Cat, Então sim. a gente coloca a parte de música para conseguir acalmar o paciente. Eu deixo a luz desligada de dentro quando é de dia. À noite eu deixo só uma das luzes. Você viu como ele é mais chato? Então a gente... Chato, né? eu fui coordenador de internação de UTI de clínica de felinos por 1 ano. Então eu tive uma experiência muito boa na parte cat-friendly. Você já tá eu bem... vi hoje, eu vi uma das referências em comportamento, em atendimento de felinos trabalhando. Então ela me ensinou muita coisa. Então a gente aprendeu bastante. Então eu tento transformar aquele ambiente que é um ambiente traumático para o gato, no mais tranquilo e suave na medida do possível. Então a gente tenta pôr música, falar mais baixo. Quando não é um transporte de emergência, que o paciente não está com risco iminente de óbito, a gente vai mais devagar, eu peço pro meu condutor ir mais devagar. Então a gente busca sempre deixar aquele ambiente o mais confortável possível para o paciente. E você já pegou algum animal silvestre? Não, silvestres a gente não transporta. Principalmente pelo motivo, silvestres, selvagens, principalmente pelo motivo que a maioria das pessoas que têm pets não convencionais, lógico, não estou generalizando, tem as pessoas que têm os legalizados, mas tem muitos que não são legalizados. E aí, a partir do momento que eu ponho um animal que não tem uma documentação, que às vezes eu não sei se essa pessoa tem documentação ou não, eu posso vir a ter um problema com o IBAMA, com a polícia, então por isso que a gente evita. E eu não tenho eu não sou veterinário de silvestres também. Tá. A minha rotina, o meu atendimento é voltado para o cão e para o gato. Mas, por exemplo, vou te perguntar uma coisa, uma hipótese. Quando teve essas queimadas que a gente teve muito, se por um acaso algum animal fosse chamar você, olha, nós estamos aqui, por exemplo, sei lá, com tamanduá queimado, para levar para um lugar próprio, aí você poderia resgatar. Sim, nesse final de semana que foi do dia 25 de agosto. Porque aí ele já vai para um lugar próprio para aquilo, né? No final de semana, no dia 25 de agosto, que teve os incêndios, eu avisei a minha equipe que se caso aparecesse alguma coisa, era para eles me falarem, porque eu iria avaliar se não fosse arriscado para a equipe, que eu ia ver a região, como que estava em relação ao... Eu não estava em Ribeirão nesse final de semana. Que em relação ao foco do incêndio da região ali do local, se tivesse risco para a equipe não iria, porque a equipe não é treinada para esses APHs extremos em ambiente de risco, então a equipe não iria. Mas se caso fosse algo onde era uma região controlada, que desse para a equipe ir sem riscos para o veterinário e para o condutor, eles estavam autorizados a buscar esse paciente e levar para algum local. Desde que tenha algum veterinário de silvestres para acompanhar, senão ia ser só colocar a ambulância e levar para o local. Muitas vezes eles pegam muito pro bosque, porque o bosque tem o pessoal. Então, se precisasse a gente teria participado, porque era uma situação de calamidade pública, né? E ele estaria indo para um lugar realmente que é reconhecido, porque, não tem problema nenhum. Se a ambulância humana, as particulares, que não são públicas, eles têm a obrigação de atender uma ocorrência se caso acontecer um acidente na frente deles. Certo. Eles têm obrigação. Só que se eles fazem um atendimento, eles pegam o valor desse atendimento e levam para o SUS pagar. O SUS paga. A gente, na medicina veterinária, se eu tiver que atender um paciente, eu não tenho respaldo de uma prefeitura, de um SUS que vai pagar o custo desse atendimento. Então, é tudo pro bono. Então, é tudo por benfeitoria. Se caso eu optar por fazer um atendimento de uma pessoa que não tem condição, do animal silvestre, eu estou doando esse atendimento para essa pessoa. Não vou ter ninguém que vai ressarcir isso, diferente de uma ambulância particular humana, que vai ter o SUS que vai pagar por isso. Então, nesse final de semana que teve os incêndios, eu falei para minha equipe que poderia fazer o transporte, que eu não iria cobrar, que era algo que era para ajudar, porque eu sabia que a gente estava numa situação de calamidade pública e eu me senti no dever de ajudar. Mas ninguém acionou, não teve acionamento. Mas que bom, mas pelo menos você estava lá para disposição. A equipe estava com a ambulância, carreguei a ambulância de oxigênio, então assim, estava pronta se precisasse, para conseguir trabalhar em operação total durante pelo menos 48 horas sem parar. Então, assim, para fechar, eu costumo pedir assim, quem que pode pedir o seu serviço? Eu vou te falar isso, porque tem muita gente que acha que você vai apenas vou pegar de uma clínica para outra, aconteceu um acidente para outra, e não. E você faz trabalho, você é chamado como veterinário para prestar
serviço em casa. Em casa, então, domicílio. Quem pode pedir seu serviço, então, no geral? Todo mundo. Além das clínicas? Todo tutor de cão e gato. A gente faz desde a parte de consulta de rotina, vacina a domicílio, até a parte de atendimento de emergência, animal passando mal de madrugada, que a gente sabe que emergência não tem hora para acontecer. Exames, a gente coleta exame de sangue em casa, a gente consegue fazer isso. Isso então, é muito bom. Isso a gente consegue fazer. Medicações, assim, a gente consegue 70% dos casos que a gente atende a domicílio, a gente consegue resolver na casa do cliente. Aí tem aqueles 30% que demandam uma internação. Tá? E quando tem aquele tutor, aquele animal que tem muito estresse para sair de casa, existem veterinários prestadores que a gente consegue fazer praticamente tudo na casa do tutor, raio-x, ultrassom. Então a gente consegue fazer, ou fisioterapia, se caso precisar, a gente consegue fazer isso na casa do tutor. Exceto cirurgia, tomografia, ressonância, aí não dá. Mas muitas coisas a gente consegue. Por exemplo, eu tenho meu gato, eles são estressados. Eu tenho meu veterinário. Mas se eu quiser falar assim, eu não quero tirar ele em casa, eu quero tirar o sangue em casa. Então eu posso te chamar, você faz o exame de sangue, aí no caso, eu pego e levo pro veterinário. Como é que faz aí? Aí a gente tem duas opções. Ou a gente leva pro laboratório que é parceiro nosso. Tá. Ou nós cobramos a taxa de coleta e você pode levar pro lugar que você quiser. Legal. Vai da escolha de você. Então é assim, então, gente, então vocês sabem. Se seu animalzinho tiver qualquer problema, seja ele o mais simples possível, a aplicação, preciso tomar injeção da raiva, pode chamar aqui o Gabriel, o pessoal da MoveOn Pet Care, que eles vão fazer a vacina, até uma coisa de emergência, transporte de clínica para clínica, animais para outras cidades, até para outros estados, pelo que eu vi, eles também levam. Então aqui vocês têm um atendimento completo de ambulância. Pensa numa ambulância que vocês têm, pensa assim, na mais chique que vocês acham, né? Seja uma Unimed, sei lá, seja um SAMU mesmo. Aqui vocês encontram na MoveOn Pet Care. A gente até brinca com o meu condutor, até brinca, que ele fala, Gabriel, sua ambulância está mais equipada que as do SAMU, das unidades de suporte básico. Avançada tem bastante coisa. Mas então, assim, a gente conseguiu fazer uma estrutura muito legal, muito bacana. Estamos conseguindo fazer trabalhos diferenciados, estamos fazendo diferença na vida dos pacientes. Inclusive, teve paciente que era para ter morrido se a gente não tivesse passando na hora do trauma, do atropelamento. Então, assim, está sendo muito gratificante o retorno. E não é pelo dinheiro, não é. O dinheiro é consequência, a gente acaba conseguindo com o tempo. Mas estar fazendo a diferença e conseguir fazer com que a MoveOn, pelo motivo pelo qual ela foi criada, ver ela em prática, conseguindo trazer esperança onde às vezes não tem, onde você não tem esperança, o que você vai fazer com o seu animal. Você não sabe como que ele vai chegar na UTI, você tem essa possibilidade de ter alguém mais perto para conseguir fazer isso, que antes a gente só tinha em São Paulo. Então, se você precisasse, você tinha que ligar para São Paulo para vir para cá. Uma coisa também que eu penso nisso por exemplo, como eu tive um gatinho que teve câncer, a gente pensa nisso. Muitas vezes você está com um animal e ele começa a passar mal à noite. O seu veterinário atende 24 horas, mas até você tentar entrar em contato com ele. Ele atendeu o telefone, começa a te dar um desespero, até aí ele vai falar para você assim, manda ele para a clínica. Eu vou estar indo para a clínica. Aí você tem que pegar ele, você tem que levar ele no colo ou dentro da casinha. Se você tiver um você pode ligar para você já dá os primeiros socorros, aí você avisa o veterinário, se ele quiser ir para tua casa, tudo bem, né? Senão você já leva ele para a clínica de uma maneira muito mais segura. E aí você põe um gato que já tá com dificuldade respiratória, você vai pôr ele numa caixa de transporte, no seu carro. Exato, ou no teu colo, né? E antes de estabilizar ele. Isso. Então, assim, o risco desse animal evoluir para uma parada cardiorrespiratória durante o transporte no seu carro, sem estar previamente preparado, é muito grande. Então isso aí já é um alívio, né? Sim. Pra gente. Sim. Gabriel, eu queria te agradecer muito e dizer para você que, parabéns, porque isso sempre foi isso aí, quando a gente começou no Brechó, nossa associação, a gente sempre pensou nisso. E parece que você fez a realização da parte de um sonho nosso. Que bom. Então, olha, parabéns. E eu já até vou te fazer um convite, que eu gostaria que um dia você viesse aqui para contar alguma história que ficou marcante para você nesses seus anos já de Tem várias. Então, já tá aqui, já segue o convite. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? E, gente, tá aí, para quem não sabe, essa inovação, essa ambulância que a gente tem aqui de primeira qualidade, né? E quero agradecer mais uma vez ao Gabriel, agradecer ao Henrique, que está sempre aqui, e esperamos vocês no nosso próximo podcast. Até mais.